Bom dia a todos, feliz sábado, que bom que você está aqui na casa de Deus. Essa é a casa de oração para todos os povos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quero saudar aos nossos irmãos e amigos também que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, Facebook, pelos canais da igreja. Que Deus abençoe grandemente a vida de você que está aqui hoje e de você que em algum momento, talvez agora ao vivo ou depois, mas está assistindo a mensagem desta manhã. Eu quero de uma forma muito especial agradecer ao Kleber pelo convite de estar aqui com vocês. Já faz algum tempo, eu acho que em 2019, não é isso? 2019 eu vim aqui, preguei, estive aí um dia com vocês e depois de 2 anos praticamente, a gente retorna aqui à igreja de Boituva, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Nesse momento eu gostaria de fazer 2 convites para você. O primeiro é que você pegue a sua Bíblia e esqueça o seu celular. Pode ser? Pode ser? A não ser que você tenha a Bíblia no celular, aí tudo bem, você está dispensado, né? Mas se você tiver a sua Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora. O segundo convite, é possível que a gente passe um pouco do horário comum de terminar. Então, eu gostaria de pedir a paciência de vocês, eu vou explicar a razão, porque na verdade eu havia programado uma mensagem, e ontem à noite eu estava bem cansado, e era mais ou menos umas 7h30 da noite que eu fui direto para a cama. Semana bem tensa, eu disse, vou dormir. E eu sonhei com essa mensagem, que não era que eu havia programado. Eu acordei hoje impressionado com ela e disse, eu vou pregar então essa mensagem que eu sonhei. Não sei por qual razão, mas eu acredito que Deus quer falar com você nesta manhã. Então, fique bem concentrado, bem atento, esqueça dos teus problemas, das tuas dívidas, do almoço logo mais, tá bom? E se dedique nesse momento à palavra de Deus. Combinado? Podemos fazer assim, dessa forma? Vamos orar então, pedir orientação do nosso Deus nesse momento. Grandioso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua casa de oração e com certeza estamos diante da Tua presença. Não somos merecedores, não somos dignos de absolutamente nada, porque o Senhor nos conhece e sabe quão pecadores somos. Mas também estamos debaixo da Tua graça. E estando debaixo da Tua graça, sabemos que o Senhor pode falar conosco. Neste momento, nós estamos aqui não para ouvir a minha voz, não para ouvir um simples sermão, mas para ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajuda a transmiti-la e nos ajude a ouvir. E que ao ouvir nós possamos atender aos Teus apelos, ao Teu chamado, aos Teus convites que o Senhor trouxe para cada um de nós. Abençoa-nos, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, para quem não sabe, fica no Velho Testamento. Números é um dos livros escritos por Moisés. Narra também a história do povo de Israel. É um livro extraordinário, cheio de lições especiais para a nossa vida. Abra sua Bíblia, porque a Bíblia aberta, ela é luz para os nossos caminhos. E mantenha a sua Bíblia aberta. Antes de nós, eu vou pedir para você pôr a imagem número 1. Antes de nós lermos Números capítulo 22, eu gostaria de contextualizar você a respeito de algo bem interessante. Todos encontraram o texto bíblico? Todos encontraram? Amém? Agora olhe para cá, veja só isso aqui. Eu não sei se você vai conseguir visualizar, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Aqui nós temos a possível trajetória do povo de Israel, desde a saída do Egito até a terra de Canaã, a terra prometida. Eu consigo
olhando para esse mapa, destacar pelo menos 3 grandes experiências que o povo de Israel passou nesse trajeto. A primeira, logicamente, foi no Egito, quando Deus, de uma forma extraordinária, de uma forma poderosa, libertou o povo de Israel das mãos de Faraó. Você conhece a história e sabe que Deus operou inúmeros sinais, inúmeros milagres, e fez com que o mar se abrisse para o povo de Israel sair de um momento que eles estavam vivendo, que não era um momento agradável, da escravidão. Então, essa primeira grande experiência do povo de Israel, eu chamo de fase da escravidão. Temos também uma segunda experiência, que começa imediatamente após a travessia do Mar Vermelho. Durante 40 anos, este povo peregrina por essa região, e essa região nada mais é do que o deserto do Sinai. Durante 40 anos, o povo de Israel experimenta o que é depender de Deus num deserto. Eu posso citar para vocês aqui alguns milagres que Deus realizou. Por exemplo, Deus se manifestou no meio do povo de Israel por meio da nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Você lembra disso? Você lembra também que foi no deserto do Sinai que Deus fez com que as águas amargas se transformassem em águas doces. Você também deve lembrar que foi nesse deserto que um dia o povo reclamou porque estava cheio do maná. Então Deus deu a eles não apenas o maná, mas também deu cordonizes, deu alimento para eles comerem. Você deve lembrar de um episódio na Bíblia, que é o momento em que Deus se manifesta no Monte Sinai e escreve a lei de Deus, os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Deus também ali estabeleceu as leis acerca do tabernáculo, do santuário. Essa peregrinação, essa segunda grande fase do povo de Israel durou cerca de 40 anos. E uma geração se ficou pelo caminho. Até que finalmente eles chegaram num lugar chamado Cádiz Barneia. Era a porta de entrada da terra de Canaã. Só que eu vou pedir para você pôr a segunda imagem, por favor. Quando eles chegam ali em Cádiz Barneia, eles têm uma surpresa desagradável, muito desagradável. Porque essa região estava sendo habitada por outras nações, poderosas, ricas, nações que tinham exércitos preparados para uma possível ameaça, nação com cidades fortificadas, e quando eles saem da escravidão, passa pela peregrinação do deserto, que chega no lugar onde Deus havia designado que daria para o povo de Israel, eles recebem a seguinte ordem: agora vocês estão vendo estas nações que estão aí? Vocês vão ter que retirar cada uma delas e habitar no lugar que eu prometi a vocês. Aqui, queridos, nós temos um grande desafio. Porque o povo de Israel, ele tinha uma experiência de ser escravo. O povo de Israel tinha uma experiência de ser um sobrevivente no deserto. Mas o que o povo de Israel não tinha era uma experiência de guerra. Eles não tinham armamentos sofisticados para aquela época. Eles não conheciam estratégias de batalhas. Eles não tinham a mínima noção do que é estar em uma guerra. E agora, depois de tanta peregrinação, eles chegam diante e encontram o lugar que Deus havia prometido, habitado por diversas nações poderosas. E por isso, a princípio, eles recuaram. A princípio, eles permaneceram ali em Cádiz Barneia, sem fazer absolutamente nada para conquistar a terra. No capítulo 21 de Números, você não precisa ler agora, mas eu vou narrar para você. Tem um momento bem tenso, que é o momento em que este povo aqui, deste lado, os cananeus, eles sabem da presença do povo de Israel ali. E o rei daquela nação,
chamado rei Arade, ao saber da presença dos israelitas, ele decide fazer algo. Eu vou lá e vou destruir, porque estes que estão vindo aí são invasores. E assim ele o fez. Ele avançou contra o povo de Israel e prendeu alguns israelitas. Tornou-os escravos de novo. E o restante do povo que ficou acampado ali em Cades Barneia, fez uma oração a Deus. A oração era a seguinte: Senhor, se essa missão é para nós, se é realmente para nós tirar todas estas nações que estão aqui, então nós queremos te pedir uma coisa, nós vamos fazer um acordo. Se o Senhor nos der em nossas mãos os cananeus, então nós não hesitaremos e vamos avançar contra cada uma destas nações que o Senhor pediu que nós a destruísse. Deus atende essa oração. E, de fato, os cananeus são entregues nas mãos dos israelitas naquele momento. E a partir daquele instante, eles têm um sinal de Deus, de que eles podiam avançar contra qualquer nação que habitava ali, porque eles iriam ter vitória. Eles começam, então, a sua peregrinação, e agora é diferente, porque era uma peregrinação militar. Saem do seu local onde estava acampado, passa por Edom, e quando chega em Edom, Deus dá uma ordem dizendo: olha, contra os edomitas vocês não poderão batalhar. Porque os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. E os israelitas são descendentes de Jacó. Portanto, depois de tantas gerações, estes dois irmãos se encontram. E Deus dá ordem para eles: contra os edomitas vocês não vão fazer absolutamente nada, porque vocês são irmãos. E é por essa razão que você vê na Bíblia os edomitas abrindo passagem para o povo de Israel ingressar na terra prometida. Mas quando eles passam deste lugar, Edom, eles chegam finalmente entre duas nações, os moabitas e os amorreus. Os amorreus eram a nação mais poderosa que havia na terra prometida. O exército mais preparado era dos amorreus. A cidade mais fortificada era dos amorreus. As armas mais potentes da época pertenciam aos amorreus. E eu imagino que você esteja acompanhando o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia hoje em dia. Uma das estratégias de guerras mais antigas que é utilizada é que quando uma nação se avança contra outra, geralmente a estratégia é derrubar aquilo que é mais forte da outra nação. Portanto, quando os israelitas chegaram aqui, eles ficaram na dúvida: contra quem vamos lutar? Contra os moabitas ou contra os amorreus? Os moabitas eram potencialmente mais fracos, os amorreus mais fortes. E a decisão do povo de Israel foi lutar contra a nação mais forte, os amorreus. E o registro está no capítulo 21 de Números. Sabe o que acontece ali? Deus concede vitória ao povo de Israel e eles vencem os amorreus. E agora, queridos, essa é só uma introdução para nós podermos ler o texto e entender. Quando os moabitas, que é esta nação que está aqui, soube que o povo de Israel venceu os cananeus, venceu os amorreus, eles ficaram preocupados. Leia comigo Números capítulo 22, verso 1. Diz o seguinte: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipó, tudo o que Israel fez aos amorreus. Moabe, verso 3, teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo.
Balaque, filho de Zipó, naquele tempo era rei dos amorreus. Você observou bem? O rei dos Moabitas, melhor dizendo, os reis dos Moabitas, Balaque, quando soube da vitória do povo de Israel, ele teve medo. Ele ficou angustiado. E como qualquer outro líder de uma nação naquele dia poderia pensar, eles não têm um grande exército, eles não têm boas armas, eles não são natural de guerra, porque eram escravos, eles sabem como sobreviver a um deserto, então por que eles venceram agora a nação mais poderosa de Canaã? Certamente, queridos, a conclusão daquele rei moabita era de que alguma coisa sobrenatural estava de fato acontecendo para que o povo de Israel tivesse vitória. Não era comum, não era normal. Então certamente algo sobrenatural, e agora esse rei começa a pensar, eu preciso me preparar, porque eles vão avançar contra a minha nação, e se eu não posso vencê-los com armas, se eu não posso vencê-los com os meus exércitos, se a minha cidade fortificada não é suficiente, eu também preciso de algo sobrenatural para vencê-los. E é aqui que entra um personagem que você já deve ter ouvido falar. Balaão. Aquele rei moabita lembrou-se de que ali em Canaã havia um profeta de Deus cujo nome era Balaão. E se alguém poderia, de alguma forma, apresentar uma ferramenta sobrenatural para a vitória, seria ele. E olha só, queridos, o verso 5 nos afirma que aquele rei moabita enviou mensageiros a Balaão, filho de Beó, a Petó, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: veja, se você é chefe de uma nação e a sua nação está ameaçado de guerra, provavelmente você vai preparar as suas forças armadas. Talvez nos dias de hoje, se fosse o líder da nação do nosso país, provavelmente chamaria o exército, a aeronáutica, a marinha. Talvez fecharíamos as fronteiras. Talvez nós iríamos convocar aqueles que foram de alguma forma deixados para trás para compor as forças. Mas esse rei sabia que algo sobrenatural estava acontecendo, ele não fez isso. Ele não chamou o exército, ele não preparou armas. Ele foi em busca de Balaão, e a ordem foi a seguinte, o verso 5, ele diz: eis que um povo saiu do Egito, e cobre a face da terra, está morando defronte de mim. Nesse momento o rei diz assim, olha, eu estou em ameaça. E o verso 6 então, vem pois agora, e agora ele recorre às ferramentas sobrenaturais. E ele diz assim, vem pois agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque eu sei, e agora grave essa frase, que quando tu abençoar, será abençoado, e quando tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Queridos irmãos e amigos, o rei Balaque sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. E por essa razão ele não recorreu às suas forças, ao seu exército, ele recorreu a Balaão. E a ordem era o seguinte, Balaão, é o seguinte, eu preciso de algo sobrenatural, então vem até a minha nação e amaldiçoa este povo que está aqui defronte de mim. Amaldiçoa os israelitas, porque eu sei que quando tu amaldiçoar, será amaldiçoado, e quando tu abençoar, será abençoado. Quem era Balaão, queridos amigos e irmãos? Balaão era um profeta de Deus, mas ele não era israelita. Por incrível que pareça, todas estas nações que habitavam em Canaã estavam condenadas, porque haviam por longo tempo resistido aos apelos de Deus. Mas havia ainda uns poucos remanescentes, e Balaão era um deles. Balaão temia a Deus. E nota-se pelo texto que Balaão era conhecido. Porque quando o rei se vê ameaçado, ele lembra de Balaão.
Se fosse uma pessoa simples, uma pessoa qualquer, certamente não seria lembrado, mas era um profeta. Com certeza algumas coisas sobrenaturais aquele homem já havia praticado. Só que Balaão tinha um problema espiritual. O livro Patriarcas e Profetas afirma que este homem, Balaão, foi fiel a Deus, mas em algum momento da sua vida, por alguma razão, ele se apostatou e abandonou a Deus. E eu gostaria que você entendesse bem que ele abandonou a Deus, mas isso não significa dizer que Deus o abandonou. Você entende? Deus ainda era com ele, apesar daquele profeta ter o abandonado. O que me chama a atenção também, irmãos, é que o rei sabia exatamente como conseguir os trabalhos de Balaão. Exatamente, é interessante notar no verso 6 que você acabou de ler, que ele falou assim: Balaão, eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém é abençoado. E eu também sei que quando você amaldiçoa, esse é amaldiçoado. Em outras palavras, quando Balaão ouviu estas palavras, uau, o rei acha isso de mim. Que coisa, não? Nesse momento o rei massageou, o ego daquele profeta. Em outras palavras, o rei estava dizendo: Balaão, você é o cara. E se existe alguém que pode salvar a minha nação nesse momento, é você. Porque se você falar, vai acontecer, então vem agora. O rei sabia exatamente como conseguir os trabalhos do profeta. Tal que no verso 7 afirma que então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Eles chegaram diante de Balaão, mas não chegaram de mãos vazias, porque sabia que aquele homem potencialmente iria cobrar pelos seus serviços. Portanto, Balaão foi nesse momento questionado pelo rei, ou convocado pelo rei de duas formas. Primeiro, o rei massageou o seu ego e disse assim: Balaão, você é o cara, porque se você abençoar, será abençoado. Se você amaldiçoar, será amaldiçoado. E depois, este rei faz outra coisa. Ele invoca o egoísmo, invoca, além do egoísmo, a cobiça do profeta ao levar dinheiro para que ele pudesse aceitar aquela proposta. Irmãos, o que nós temos aqui nada mais é do que um momento em que a tentação estava batendo na porta de Balaão. Porque esse era o ponto fraco daquele homem. O ego, a cobiça. E a pergunta que eu tenho a fazer para cada um de nós nesta manhã é que todos nós temos os nossos pontos fracos. Todos nós sabemos exatamente onde nós somos feridos, onde nós somos magoados, onde potencialmente podemos cair em tentação. Você sabe, eu sei. O inimigo também sabe qual é o nosso ponto fraco. E na vida de cada um de nós, irmãos e amigos, assim como na vida de Balaão, existem momentos em que a tentação bate na porta do nosso coração. Naquele momento em que Balaão abre a porta da sua casa e vê diante de si aqueles homens bem trajados, amando de um rei que era poderoso, com elogios excedentes, com dinheiro. Naquele exato momento, a tentação estava batendo na porta do coração daquele profeta de Deus. A grande pergunta é: o que eu e você fazemos quando a tentação bate na porta do teu coração? O que fazemos? Quando o nosso ponto fraco é alcançado, quando aquilo que potencialmente nos faz cair está diante de nós,
quando potencialmente aquilo que nos faz pecar e nos revoltar e nos rebelar contra Deus está às caras. Que decisões tomamos? Que atitudes? Espero que não estejamos fazendo como Balaão fez. Porque quando ele viu aqueles homens, quando ele recebeu aqueles elogios, e quando viu diante de si dinheiro, ele disse o seguinte, verso 8, Balaão disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei resposta como o Senhor me falar. Eu pergunto para você, você não acha que Balaão sabia qual era a resposta de Deus para esse tipo de proposta? Sabia. Como assim amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, o povo abençoado por Deus, em troca de dinheiro? Sabe qual foi o grande erro de Balaão aqui, queridos? Foi que ele se arriscou em contemporizar com a tentação, em ceder com a tentação. Ele abriu a porta da sua casa para que aqueles homens entrassem, mas ele sabia exatamente qual era a resposta de Deus para aquele tipo de pedido. Quando ele ouviu os elogios, quando ele viu a recompensa financeira que poderia ter aceitando o chamado daquele rei ímpio, a resposta de Balaão foi o seguinte, olha, fica aqui um pouco, porque eu vou orar para ver o que Deus tem a me dizer. Se você não entendeu, eu vou ilustrar. Imagine você jovem, você é cristão, vai à igreja, lê a Bíblia, você canta, você ora, e um dia o teu amigo lá de fora, a tua amiga te chama e diz assim, olha, vem comigo, vamos para uma festa, vamos para uma balada, vamos beber, vamos fumar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E diante dessa proposta, você olha para esse seu amigo, para sua amiga e diz assim, olha, legal, amanhã eu te dou a resposta, porque eu vou orar para saber o que Deus tem a dizer. Você já não sabe a resposta de Deus diante de tal proposta? Imagine que você é uma mulher, um homem casado e recebe cortejo de uma pessoa de fora e você diz, olha, eu vou pensar um pouco, eu vou orar para saber o que Deus tem a me dizer a respeito disso. Você já não sabe qual é a resposta de Deus para esse tipo de oração? Imagine que alguém diga para você, olha, você vai ter que trabalhar no sábado, porque estamos precisando, temos que fazer hora extra, temos que alcançar a meta, temos que vender mais produtos, preciso de você aqui. E você olha para o seu chefe ou para quem te propôs isso e diz assim, olha, espere um pouco, eu vou orar a Deus para ver o que Ele tem a me dizer a respeito disso. Você já não sabe a resposta. Deus já não deixou claro isso para você. O Espírito de profecia afirma, queridos, que quando alguém ver claramente o que deve ser feito, não tome a liberdade de ir a Deus com orações, pensando que pode ser dispensado de cumprir aquilo que Deus já determinou na sua palavra. Afirma também que antes de nós buscarmos a Deus para coisas que nós já sabemos que Deus disse não, devemos sim, com espírito de humildade, de submissão, rogar força e sabedoria divina para satisfazer aquilo que Deus quer e não aquilo que eu e você queremos. Se Balaão ousou orar a Deus nesse momento, sabendo ele qual seria a resposta de Deus, queridos, é porque no mínimo, ele queria aceitar aquela proposta. Você entende? Se ele ousou dizer para aqueles homens, fica aqui em casa, eu vou orar a Deus. Quem sabe Deus mudou de ideia, porque no fundo do coração, Balaão queria aceitar os elogios do rei, queria aceitar o dinheiro do rei, e queria ir com a nação ímpia para amaldiçoar o povo de Deus. Nós não podemos ter dúvidas em relação à nossa fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós dizemos observar.
E é interessante notar que quando Jesus esteve neste mundo, abordando sobre o tema da tentação, ele dizia, olha, vigiai e orai, para que não entreis em... Você sabe qual é o grande problema do cristianismo? Muitas vezes só ora, mas não vigia. E a palavra vigiar, não é você ficar à espreita, esperando a tentação chegar. Sabe o que significa vigiar? Vigiar significa que quando a tentação bate na porta do teu coração, você tem que correr, dar meia volta e dizer não. E depois você ora. Não foi isso que Balaão fez. O livro Patriarcas e Profetas afirma que não tem nenhum pecado em ser tentado. Às vezes você pode até ficar com o coração aflito, magoado, poxa vida, eu estou sendo tentado. Não tem nenhum problema. O problema não é ser tentado. Mas o problema é quando há a tentação é dado espaço. Por isso, a serva do Senhor afirma, lembrai-vos de que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias em que um homem seja colocado, e aqui, claro, se aplica a uma mulher também, coisa alguma lhe pode realmente enfraquecer a mente, enquanto ele não ceder à tentação, mas mantiver a própria integridade. Enquanto nós dizemos não, enquanto nós damos meia volta, enquanto nós fechamos a porta, nada pode nos acontecer. Ninguém poderá prejudicar sem o nosso consentimento. Todo exército satânico não poderá causar dano algum, a menos que venhais abrir a porta da alma para as artes e setas de Satanás. Vossa ruína jamais poderá acontecer, enquanto a tua vontade não permitir. Caso não haja corrupção na tua mente, toda a contaminação do ambiente não pode vos manchar e nem te corromper. Balaão, queridos, ele estava disposto a pecar. E eu vou apresentar para você algumas evidências. Ele orou ao Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus? Veja comigo, o verso 12. Então disse Deus a Balaão. Deus foi muito claro. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é um povo que, irmãos, abençoado. Uau, esperava outra resposta, Balaão? Lógico que não, queridos. Deus disse assim, Balaão, você está vindo orar para mim aqui, para você ir lá, junto com esse rei, amaldiçoar o meu povo, receber dinheiro por isso. Então, escute uma coisa, eu vou responder a tua oração, você não vai. Você não vai fazer isso, sabe por quê? Porque esse povo é o meu povo, ele é o povo abençoado, você não vai. Me chama a atenção porque no verso 13, no outro dia, de manhã cedo, levantou-se a Balaão de manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa casa, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Quando eu leio esse verso, eu até lembro que quando eu era criança, que os amigos batiam na porta de casa, ei, vamos jogar bola, vamos brincar, vamos não sei o quê. E aí a gente corria lá onde o pai e a mãe disse, pai, mãe, posso jogar com fulano de tal? Posso ir brincar? Posso ir na praça com fulano de tal? E a mãe disse, não, você volta triste, né? Cabisbaixo ali, chega lá para os amiguinhos, olha, eu não vou porque o papai e a mamãe não deixam. Já aconteceu isso com você? É mais ou menos dizer assim, ó, eu até queria ir, mas o papai e a mamãe não deixam. O que Balaão está fazendo aqui diante desses homens é assim, olha, se apresentou no outro dia de cedo, olha, eu não vou com vocês, porque Deus disse para eu não ir. Eu até queria ir, eu até queria esse dinheiro, eu até queria chegar no palácio, ser recebido com honra, mas Deus disse para eu não ir, então eu não vou. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, e por isso Ele é Deus.
Os 3 atributos de Deus é a onipresença, Ele está em todos os lugares. É a onipotência, Ele pode fazer tudo. Mas é a onisciência, Ele conhece tudo, todas as pessoas. Conhece os nossos desejos mais profundos. E você acha que Deus não conhecia os desejos do coração de Balaão? Lógico. E da mesma forma que Deus conhece o nosso comportamento, escute uma coisa, Satanás não pode ler o que passa aqui na nossa mente, ele não tem esse atributo porque ele não é Deus, ele é derrotado, mas o nosso comportamento vai evidenciar para o inimigo os nossos pontos fracos. E logicamente quando o diabo viu aquilo, opa, ele quer vir, então vou aumentar aqui o grau da tentação. E foi exatamente isso que aconteceu na história, quando o rei ouviu dos servos que ele enviou, olha, Balaão disse que não vinha porque Deus disse para ele não vir. O rei pensou assim, eu sei o que ele quer mais dinheiro, ele quer mais grana, ele quer mais honra, então eu vou dar isso para ele. E aí no verso 16, o rei mais uma vez investe contra Balaão, mais uma vez vai lá para tentar, então pensa esse rei como o diabo, mais uma vez vai lá tentar, mais uma vez vai lá tentar derrubar o cristão, e ele diz assim, e aos que chegarem a Balaão disseram, assim diz filho de Balaque, só um detalhe, porque no verso 15, queridos, afirma que esse rei mandou os homens mais honrados, em maior número do que os primeiros. Agora imagine, Balaão está lá na sua casa, tranquilo, graças a Deus, consegui, eu queria, mas agora já passou. E aí chegam os homens mais honrados, em maior número do palácio. E aí ele diz o seguinte para eles, no verso 16. Peço-te que não te demores ir, porque grandemente vou te honrar e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. O que ele diz? Diz assim, olha, Balaão, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Mas vem e amaldiçoa este povo. É interessante, irmãos, que a resposta no verso 18 de Balaão, se terminasse a história deste homem no verso 18, era a história mais bonita da Bíblia. Porque ele respondeu Balaão aos oficiais a Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, de ouro, eu não poderia trespassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele olha para aqueles homens e diz assim, não, Deus é mais importante, o que Deus colocou diante da minha vida é muito superior, você pode me oferecer o palácio, o poder, o exército, seja lá o que for, mas eu nunca vou desonrar esse Deus. É uma resposta bonita, não? Porém, no verso 19, ele nega tudo isso. Ele diz, agora, pois, rogo-vos, que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor tem a me dizer. Será, queridos irmãos, que Balaão já não sabia, Deus já não foi claro o suficiente para ele agora? Mais uma vez, contra essa segunda investida, ele diz assim, olha, espere mais um pouco aí que eu vou, quem sabe Deus mudou de ideia, né? Eu não quero desonrar, eu quero amar, eu quero ser fiel, mas eu vou orar, quem sabe Deus me dá uma chance aí, depois me perdoa. Existe uma diferença, irmãos, entre profissão de fé e exercer a fé. Às vezes a gente olha e acha até engraçado, mas é o que nós fazemos muitas vezes. Nós cantamos que vamos ser fiéis a Deus, que vamos amar a Deus, que vamos fazer tudo por Deus, tudo por Ele. Mas às vezes nos encontramos no nosso dia a dia assaltados pela tentação, mergulhados no pecado, mas como isso? Às vezes nós oramos aqui na igreja e dizemos, Senhor, eu quero ser mais fiel, eu quero te amar, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero ser uma nova pessoa. Mas quando transpomos os portais da igreja, somos pessoas egoístas, pessoas nervosas, pessoas que não estão nem aí para o que fala, para o que veste, para o que come, enfim. E agora, há algo que você precisa saber e que Balaão precisava saber.
no verso 20, Deus responde essa oração de Balaão, e eu me surpreendi com a resposta de Deus, e eu acredito que você também vai. Deus foi até Balaão naquela noite e disse, verso 20, se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Eu faço uma pergunta para você, querido amigo e irmão. Deus muda, sim ou não? O que você acha? A Bíblia é muito clara, Deus não muda. E agora por que nesse exato momento, quando Balaão mais uma vez insistiu com Deus, ele disse, Balaão, é o seguinte, vai. Se ele te chamar, você vai. Aqui, queridos, nós temos uma lição muito importante. Deus não quer fidelidade alguma forçada, irmãos. Deus não quer nenhum tipo de compromisso do ser humano para com Ele, de forma que seja um peso, um fardo na vida do ser humano. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Balaão. E por essa razão, Deus está dizendo assim, Balaão, eu sei o que você quer. Eu sei que você quer ir. Então é o seguinte, se Ele te chamar, você vai. E faz tudo o que eu te disser. Deus respeita as nossas decisões. E aqui explica uma coisa muito complicada, às vezes, na nossa vida. Que às vezes você, em desespero, no mundo do pecado, ora, Senhor, mas eu estou indo à igreja. Senhor, mas eu estou cantando. Senhor, mas eu estou me comprometendo, mas eu continuo nesse pecado. Eu continuo nessa vida, eu continuo fazendo isso. Senhor, queridos, o problema não está em Deus, o problema está naquilo que nós desejamos, naquilo que nós queremos, porque quando nós não queremos, Deus nos ajuda, mas quando nós queremos fazer, quando nós queremos pecar, queridos, Deus não vai interferir. Ele pode te dar sinais, Ele pode te mandar sermões, Ele pode te mandar uma música, Ele pode apelar ao teu coração, mas Ele não vai mudar a tua decisão. Porque Ele respeita a decisão de cada filho, de cada filha. E para você ter uma ideia, Balaão estava tão disposto a seguir aquele caminho, porque a ordem de Deus foi, se eles te chamarem, então você vai. Havia uma condição. Deus permitiu, mas condicionou. Mas sabe o que ele fez? No verso 21 diz o seguinte, então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Alguém chamou ele? Ele estava querendo tanto ir, tanto aceitar, tanto desonrar ao seu Deus, tanto pecar, que ele simplesmente, quando eu acho que ele só ouviu essa parte, Balaão, vai. Só ouviu isso. Ele esqueceu que Deus havia dito, se te chamar, você vai. Deus havia condicionado, né? Certamente havia um plano divino para que ele não fosse mais chamado. Deus tinha interesse em salvar esse homem, irmãos, assim como tem interesse em salvar cada um de nós. Mas ele ficou cego. E aqui eu gostaria de finalizar a mensagem desta manhã dizendo exatamente isso. Nós estamos falando aqui não é de uma tentação que acidentalmente caímos, mas de uma tentação deliberada, quando nós damos todos os passos necessários para pecar. Quando fazemos isso, queridos, nós ficamos cegos, surdos. E foi o que aconteceu com esse homem. Você conhece a história. A ira de Deus se acendeu contra ele, não porque ele foi, mas porque ele não esperou alguém chamá-lo. Ninguém iria chamá-lo. Ninguém iria chamá-lo mais. Deus sabe. Mas ele queria ir. A história continua, não vou ler mais todos os versos, porque o tempo já avançou. Mas a história continua e eu gostaria de destacar 3 pontos para nós finalizarmos aqui. Dizendo que um anjo de Deus apareceu diante de Balaão, que estava montado naquela jumenta, com uma espada desembainhada. E quando isso acontece na Bíblia, é porque era um momento de juízo. Aquele anjo não foi para fazer as pazes.
foi para matar. Porque Deus apelou ao coração dele. Deus chamou. Deus tentou trazê-lo de volta, mas ele recusou. E ele estava tão cego, mas tão cego, tão deliberado em seguir seu próprio caminho, em pecar contra Deus, que por 3 vezes ele machucou aquele animal, por 3 vezes ele bateu naquele animal. Era um animal, irmãos, uma jumenta. No mínimo ele deveria estranhar aquele animal falar. No mínimo ele deveria ter naquele momento, opa, tem alguma coisa espiritual acontecendo aqui. Deus está tentando me falar alguma coisa, Deus está tentando reverter os passos que eu dei. Mas não, ele estava cego. E assim, irmãos, que nós ficamos, quando deliberadamente decidimos pecar contra Deus. Ficamos cego até o ponto de não termos mais controle emocional. Você acha que Balaão tinha controle emocional naquele momento? Não. Ele bateu no animal. Aquele animal sofreu as consequências da sua decisão. E queridos, infelizmente, alguns que um dia dizemos amar, sofrem com as decisões erradas que tomamos sem consultar ao Senhor. Às vezes é a esposa, é o esposo, magoamos com palavras, com expressões, porque estamos cegos emocionalmente. Balaão, ele ficou cego, mas tão cego, que ele não tinha mais no seu coração nenhum sentimento de gratidão. Tal que aquela jumenta falou para ele o seguinte: olha, por tantas vezes você tem cavalgado comigo e eu nunca fiz isso. A jumenta tentando lembrar como eu fui boa contigo, e você está fazendo isso. Mas ele não tinha mais nenhum sentimento de gratidão. Qual foi a última vez que você agradeceu a alguém? Você tem reconhecido a importância dos teus pais, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa? A pessoa está cega espiritualmente, que não consegue enxergar as bênçãos de Deus. E por fim, aquele homem ficou tão cego, mas tão cego, que o caminho que ele percorreu o levou à morte. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus diretamente. Ele voltou para casa frustrado, porque chegou diante do rei, fez oração, Deus não ouviu, logicamente não ia ouvir. E ficou dias pensando: o que eu vou fazer? Já estava tão longe de Deus, mas tão longe, que ele teve uma ideia. Então entrou em contato novamente com o rei Balaque e falou: eu tenho uma ideia. Eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu sei como eles fazer, como eles se amaldiçoem. Coloca mulheres lá dentro. Eles vão pecar contra Deus e Deus vai abandoná-los. E o povo de Israel, que havia recebido de forma miraculosa vitória sobre os cananeus, sobre os amorreus, perderam a princípio para os moabitas, porque se renderam também à tentação do inimigo. Irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso 14 e 18. O profeta escreveu a cada um de nós nos nossos dias, dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia: somos nós a igreja de Laodiceia. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Isso é Deus falando para ti, meu querido, falando para ti, minha querida. Está falando para você, querido jovem, querida jovem, está falando para você, esposo, esposa. Conheço as tuas obras e eu sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente. Não, você é morno e estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é a nossa condição. Mas esse mesmo texto nos faz um convite, assim como convidou diversas vezes a Balaão. Você diz que está rico,
adquirir riqueza, não precisa de mais nada, mas não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, miserável, nu. E o final do verso te faz um convite dizendo: compre colírio para ungir os olhos, para que você possa enxergar. Querido irmão e amigo, só existe uma alternativa de vitória contra as tentações que nos assaltam. E esta alternativa se resume em um nome: Jesus Cristo, porque eu e você não temos poder. E por isso a serva do Senhor diz que quando as tentações vos assaltarem, quando vos rodearem os cuidados da perplexidade, quando você se achar deprimido, desanimado, quando você acha que está próximo de ceder ao desespero, a serva do Senhor diz: olhai para Jesus. Eu me arrepio com isso, queridos. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja exatamente nesse momento. Ela diz: olhai para Jesus. E sabe o que vai acontecer? As trevas que vos envolvem irão se dissipar. E o brilho da presença de Jesus se manifestará na tua vida. Quando o pecado luta pelo predomínio em vossa alma, quando ele te sobrecarrega, quando a tua consciência dói, ela diz: olhai para o teu Salvador, porque sua graça é suficientemente grande para subjugar todo o pecado. Que vosso coração grato, trêmulo de incerteza, se volva para ele. Apoderai-vos da esperança que está diante de vós. Cristo espera adotar-vos em sua família. Ele é a sua força. E essa força te ajudará na tua fraqueza, irmão. Amém? Esta força vai conduzir os teus passos. Se você se colocar em suas mãos, Ele vai te guiar. Talvez nesse momento eu esteja falando para alguém que se acha longe demais, distante demais. A serva do Senhor disse para você: nunca julgues que Cristo está distante de vós. Como falei, Balaão foi longe demais, mas Deus estava sempre perto, disposto a salvá-lo. E assim conosco também. Cristo está perto de nós. Sua amorável presença nos rodeia. E quem sabe seja por esse sermão que Ele veio te chamar de volta. Nós vamos ter uma música nesse momento. Mas eu gostaria de orar por você. Por mim também. Será que nessa manhã existe alguém que gostaria de fazer diferente do que Balaão fez? Ao invés de insistir no caminho que estava disposto a seguir, será que existe alguém disposto a dizer: não, eu vou dar meia volta, eu vou olhar para Cristo, mesmo eu querendo fazer o que eu quero fazer, eu sei que Jesus vai me dar força para vencer. Existe alguém nesta manhã que gostaria de tomar uma decisão ao lado do Senhor dessa forma? Existe alguém? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou orar por vocês, queridos. Nós vamos ter uma música especial. A vergonha não é reconhecer que somos pecadores. A vergonha é achar que não somos pecadores. É achar que está tudo bem. Por isso, entregue sua vida completamente nas mãos de Cristo. Porque eu tenho certeza que Ele vai me abençoar e vai te abençoar, e o nosso destino com certeza será a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.
tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração, sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração, sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração, sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém? Se esse é o seu desejo, fique de pé. Vamos orar ao Senhor e entregar a nossa vida a Ele, o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos. Oremos. Pai querido, neste momento estamos aqui na Tua presença e antes de tudo queremos Te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer pela Tua presença, pelo Espírito Santo em nosso meio. Mas hoje nós não podemos sair daqui sem a nossa decisão. Por isso, Senhor, estou entregando o meu coração a Ti e eu imagino que os nossos amigos e irmãos também estão fazendo o mesmo. Queríamos que fosse algo melhor, mas infelizmente nós não temos. Esse coração é um coração fraco, egoísta, um coração pecador, sujo muitas vezes, um coração que muitas vezes te trai, muitas vezes faz coisas que não deveria fazer. Mas o Senhor diz na Tua palavra
que se nós entregarmos o nosso coração, o Senhor vai arrancar esse coração de nós, esse coração duro, de pedra, e vai nos dar um coração de carne. E esta oração é para isso, Senhor. Nós não queremos mais esse coração, esses sentimentos e esses pensamentos. Nós queremos ser pessoas novas, diferentes, com novas inclinações, com novos desejos, e sabemos que só o Senhor tem poder para fazer isso. Então, Pai, aceita a nossa entrega neste momento, a nossa decisão, e ajuda-nos para que possamos fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, Pai, por ouvir a nossa prece, por atender a nossa oração mesmo não merecendo. Obrigado por Tua graça. Continue conosco, segura em nossas mãos e nos leva para Canaã. É o que nós te rogamos, te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.